Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sol da Meia-Noite. Eu sou Jonas Daves Duarte. É muito importante ter você na minha companhia. Vai acionando o sininho para se inscrever, dando o seu like, comentando e compartilhando os vídeos para que juntos possamos apressar a volta de Jesus. Vamos agora para o round de número 40. Mas antes, vamos louvar. Quase Quase posso ouvir suas vozes a cantar. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. Levante suas mãos e juntos vamos orar. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de transmitir mais uma mensagem. E te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de Ti na minha vida e na vida daqueles que me ouvem. Meu Pai, que essa mensagem de hoje possa ser compreendida, possa nos reavivar e nos despertar para que juntos possamos nos preparar para a volta de Jesus. Pelos nossos pecados, cubra-nos com a Tua graça, nos abençoe e nos guarde pelo Teu poder e em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns vídeos curtinhos e depois eu comento em cima de tudo que vocês vão ver. Começando do principal vídeo para o vídeo um pouco mais simples. TV com até 40% off. Tem na Black Friday no Mercado Livre. Uma mancha solar imensa deixou cientistas em alerta. Acompanhe agora na reportagem. Uma mancha solar voltada para a Terra cresceu tão rapidamente no decorrer desta semana que já está 10 vezes maior que o nosso planeta. Segundo a plataforma de meteorologia e climatologia espacial spaceweather.com, a mancha AR3354 é uma região ativa do Sol que surgiu na terça-feira, dia 27, e se tornou gigante em pouco mais de 48 horas. Com isso, ela acabou oferecendo altíssimo risco de gerar erupções de classe X, que é o tipo mais violento de explosão solar. Essa mancha está tão grande que astrônomos amadores com telescópios comuns conseguem observar detalhes que normalmente só são detectados pelos maiores e mais potentes equipamentos do mundo. É possível ver que o centro da mancha solar não é completamente escuro, mas um pouco salpicado por pontos incandescentes. Os pesquisadores acreditam que esses pontos são lugares que chegam a drenar calor de cerca de 1000 quilômetros. Os detalhes sobre as capturas feitas por aqui na Terra dessa mancha gigantesca estão em uma reportagem especial no olhardigital.com.br. Nela também há detalhes sobre essas formações e como elas podem afetar nosso planeta e muito mais. Não deixe de conferir. Vamos ver agora o próximo vídeo falando sobre a Lua. Você sabia que a nossa Lua está simplesmente enferrujando? O planeta Marte é conhecido há muito tempo pela sua ferrugem. O ferro em sua superfície, combinado com água e oxigênio do passado, dão ao planeta vermelho sua tonalidade. Mas, recentemente, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar a assinatura espectral de hematita, a famosa ferrugem, na Lua. Esse mineral é uma... O que você viu do vídeo já é o suficiente para saber o que está acontecendo com a Lua e também com o Sol. Agora vamos ver o que está acontecendo com as estrelas. Ok, estou preparando o vídeo. É muito breve, tá? Notícias de última hora. É um comercial. Logo começa o vídeo. Um espetáculo
no céu. A próxima madrugada promete uma chuva de meteoros, popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Vai ser possível ver até 15 meteoros por hora onde o céu não estiver nublado, isto é, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O céu limpo, mais a lua em fase nova e o ar menos poluído vão ajudar na observação. A dica é procurar um lugar bem escuro, afastado do centro urbano, para ficar longe da iluminação de postes, prédios e carros. Essa chuva de meteoros, chamada de Líridas, por acontecer na constelação de Lira, produz um show particular, bolas de fogo brilhantes. Você viu o que está acontecendo com a Lua. Vamos seguir em frente. Agora, trombetas do Apocalipse no México. Todo esse cenário que você vai ver. O som das trombetas que você vê aqui, com o latido do cachorro, o céu escuro, isso eu também vi daqui da minha casa. Deus está mostrando para quem Ele quer mostrar. Trombetas do Apocalipse tocando no Rio de Janeiro. Vai fazer bem. Olha o céu. Vida telefone. Agora, o último vídeo dessa noite que eu vou te mostrar. Vou te mostrar agora o último vídeo. Vamos lá. O vulcão na Itália. Notícias de última hora. Comercial. Logo começa o vídeo. Muito mais. O vulcão Etna, na Itália, que, atenção, não está em erupção, soltou anéis de fumaça num formato bem diferente. Entenda agora o motivo. A cena curiosa chamou a atenção dos turistas e moradores. Anéis de fumaça vulcânicos são círculos naturais e quase perfeitos, mas não são feitos de cinzas de lava, mas sim de vapor de água, enxofre e carbono. O fenômeno acontece quando a massa gasosa quente sobe rapidamente pelo centro do vulcão, que tem um formato redondo. Ao se encontrar com o ar mais frio da atmosfera, o vapor adquire a forma circular. Isso só acontece com a combinação desses dois fatores, velocidade e abertura circular. Os anéis ficam suspensos por cerca de 10 minutos no ar. Apesar de ser um evento raro, o Etna é o vulcão que mais expele esses anéis no mundo. Mas especialistas alertam, isso não é um alerta de erupção. A última vez que o Etna entrou numa grande erupção foi em novembro do ano passado. Então, meus amados, juntos com esses acontecimentos, eu devo também unir aos sinais que Deus está dando à humanidade a minha voz. Diz lá em Isaías: erga tua voz como a trombeta, anuncie o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó o seu pecado. Então, meus amados, vamos lá. Os primeiros vídeos
mostrou o que está acontecendo com o Sol, mancha no Sol 10 vezes maior que a Terra. Observe os números. A mancha surgiu no dia 27. Veja o que eu falo sobre a volta de Jesus em 2027. E esse é os sinais que Deus está me dando constantemente. Às vezes, muitas vezes por dia. Veja o que está acontecendo com a Lua e as estrelas. E as pessoas, olha que lindo espetáculo, estrelas cadentes caindo. Não, é as estrelas desintegrando e caindo dos céus, despedaçando e caindo. É um ensaio para que elas caiam todas de uma vez, o sol e a lua escureçam de uma vez, como é descrito em Mateus 24 e 29 e também nas trombetas e nos flagelos do Apocalipse. Mas quero chamar a sua atenção também para o som de trombetas. Diz lá no Apocalipse que essas coisas também vão acontecer aos sons de trombetas. Chamo sua atenção também para o vídeo que você viu sobre o vulcão. Aqui diz que os anéis do vulcão duram 10 minutos no ar, antes de se desfazer. E o vídeo, esse vídeo que eu mostrei para você, dura 1 minuto e 10 segundos. Uma referência, figuradamente, aos 10 mandamentos. Precisamos guardar os 10 mandamentos de Deus. Quero falar para você de um acidente que aconteceu do Paraná para Santa Catarina. Essa semana, 10 rapazes, jogadores, atletas do remo, está indo na van, a carreta tomba em cima da van e mata, dos 10, mata 9. O rapaz que sobra praticamente ileso, um milagre, tem o nome de 2 apóstolos no nome desse menino de 17 anos. João Pedro. João e Pedro no nome de uma única pessoa. Meus amados, vamos analisar aqui os números 10. Esses números 10, eles estão impregnados no início de Daniel e no início de Apocalipse. Mas antes quero dizer que, como diz Hebreus, Deus usa sim todas as formas e todas as maneiras de comunicar conosco. Pela criação, pela natureza, os trovões, os relâmpagos, a chuva, fala conosco por meio dos sonhos, falou conosco por meio dos seus braços abertos na cruz, dando a vida pela humanidade, calado, dando uma extraordinária demonstração de amor, fala conosco por meio dos incêndios, por meio do clima esquentando cada vez mais, por meio de enchentes, furacões, fala conosco por meio de guerras, epidemias. Deus fala conosco agora por meio de sons de trombetas e sinais no sol e na lua. É as trombetas tocando, falando conosco por meio de minha voz. E quando Jesus esteve na terra, Jesus falava por parábolas e Jesus falava também por sinais. Como o Elias do seu tempo, como Salomão do seu tempo, como Moisés do seu tempo, tudo que Jesus fazia, como diz Mateus 5,17, era assim, para confirmar a mensagem dos profetas. Por exemplo, andava com Jesus 12 apóstolos que ele escolheu. 12 eram as tribos no Velho Testamento conduzida por Moisés. Jesus envia 70 anciões para cumprir a missão. 70 também eram os anciões que auxiliavam Moisés. Jesus usa a parábola das 10 virgens, dos 10 talentos, dos 10 leprosos, das 10 minas, para falar figuradamente sobre os 10 mandamentos que Deus também deu a Moisés para transmitir ao povo. Então, tudo
nos ensina preciosas lições. Jesus está confirmando a mensagem dos profetas de diversas maneiras. No passado, Elias e Eliseu haviam ressuscitado. No Novo Testamento, Jesus também está ressuscitando, curando, com poderes e sinais extraordinários, miraculosos. Mas quero dizer para você aqui que a mancha no sol é 10 vezes maior que a Terra apresentada aí. Os anéis transmitidos pelo vulcão duram 10 minutos no ar e o vídeo tem 1 minuto e 10 segundos. Meus amados, vamos agora recorrer em Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10. Lá fala que nos últimos dias Deus iria imprimir os mandamentos. De que mandamentos está falando? Dos 10 mandamentos. Deus iria imprimir nas nossas mentes e selar nos nossos corações. Tiago 2 e 10. Aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Coloca tudo a perder. Desperdiça sua oportunidade de salvação. E olha o que diz Efésios 6, versículo 10, sobre a armadura de Deus. Começa exatamente no versículo 10, porque os 10 mandamentos é a nossa armadura. Cada mandamento faz parte dessa armadura. Se faltar uma, as setas inflamadas do inimigo entram. É brechas para que o inimigo entre na nossa vida. É tanto que lá fala do Evangelho. O Evangelho eterno, que está relacionado aos mandamentos de Deus. Muitas pessoas também gostam dos Salmos 91 e não entendem a mensagem que aquele Salmos quer passar. Aquela passagem, aquele verso que diz: 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu estarás protegido, está exatamente no verso 7. Uma referência figuradamente ao 7º dia. Quer entender melhor? Salmos 91, 4. No versículo 4, no mesmo Salmos, diz: a tua verdade é pavês e escudo. Está falando dos 10 mandamentos, que é nossa proteção, é nossa armadura, como está em Efésios 6:10. É nosso escudo, é nossa proteção. Nos protege tanto do engano de Satanás, como protege também dos flagelos do Apocalipse, das pragas que irão cair. As 10 pragas lá no Egito é simbolicamente uma referência àqueles que não guardam os 10 mandamentos do Senhor. E as 7 pragas cá no Apocalipse é simbolicamente uma referência àqueles que transgridem o 7º dia. Olha que coisa impressionante. E, meus amados, Daniel começa falando sobre os números 10. O rei elabora uma ideia. Vamos dar para esse povo carne, bebidas especiais, que esse povo vai ficar muito bonito e muito inteligente. E Daniel resolve o quê? Firmemente não se contaminar. E Daniel propõe ali uma alimentação vegana. Sem ovos, sem leite, sem carne, só legumes. Passa 10 dias, ele é levado para ser examinado na presença do rei e acontece um milagre. Aquele alimento foi abençoado. Daniel está 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia, 10 vezes mais iluminado. Aí, o livro de Daniel fecha no capítulo 12, versículo 10, com essa mensagem: que o povo de Deus serão provados para ser purificados e embranquecidos. Os perversos, que têm uma alimentação toda pervertida, não vai entender nada.
Mas os sábios, que tomou a decisão que Daniel tomou lá no início do livro, entenderão tudo. O povo de Deus nos últimos dias será um povo sóbrio, temperante, diligente e inteligente, cheio do Espírito de Deus. E meus amados, quando Daniel passa pela cova dos leões, quando os companheiros de Daniel passam pela fornalha ardente, que significa a fornalha da provação que nós vamos passar em nossos dias, quando Daniel interpreta o sonho do rei, salvando a pele dos seus companheiros e salvando a pele dos sábios inúteis da Babilônia. A vitória de Daniel começa quando ele decide firmemente não se contaminar. Não contaminar o templo do Espírito Santo. Você precisa tomar hoje essa decisão. E lá no Apocalipse, também, 2, versículo 10, como está em Apocalipse, em Daniel 12, 10, que fala de provação, assim é Apocalipse 2, 10, fala, tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, no verso 10, falando dos 10 dias de provação. Mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel ao quê? Aos 10 mandamentos. E lá, no final do Apocalipse, 19, versículo 10, diz que o povo que tomar a decisão que Daniel tomou e passar pela prova que está no início de Apocalipse, terão o espírito de profecia, o espírito excelente que estava sobre Daniel, o espírito da interpretação. Amados, mas diz Apocalipse 12, 17 que o diabo está irado contra esse povo inteligente, esse povo fiel e temente a Deus. Porque irou o dragão contra a mulher, a igreja foi pelejar contra os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O diabo foi pelejar contra o resto, é o pouco que restou. Como diz lá Elias, no livro de Reis, Senhor, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei de resto, e esse resto eles querem matar, querem eliminar e destruir. Assim acontece no Apocalipse. E Apocalipse 14, versículo 12, termina dizendo, aqui está a paciência, a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm o evangelho eterno, que é o evangelho da lei de Deus, para anunciar a todo mundo. Mas as igrejas que não têm os mandamentos de Deus e não obedecem, que evangelho essas igrejas têm para pregar? Meus amigos, Tiago diz assim, me mostra a tua fé sem as obras, sem obediência, e eu vou te mostrar a minha fé com obras e obediência. E como está lá em Hebreus, Novo Testamento, hein? Hebreus, Tiago é Novo Testamento. Hebreus 8, versículo 10. Irei imprimir minha lei nas suas mentes e nos seus corações. E Hebreus 10 e 16. Confirma, faz a mesma declaração. Deus repete para assim ficar claro os propósitos e os desígnios dele para o seu povo nos últimos dias. Como está lá em Isaías capítulo 8, versículo 16. Os meus discípulos nos últimos dias terão a minha lei e o meu testemunho selados nos seus corações. Mas, meus amados, Deus deixou claro para mim essa semana que a paz está sendo retirada da terra, como foi profecia proferida nas palavras de Jesus. Jesus disse em Mateus, no capítulo 10 e 22, ele diz, vocês, meus discípulos, serão odiados por causa do meu nome. Os discípulos modernos de Jesus que somos nós.
Mateus 24, 9 e 10. Ele diz que o amor iria esfriar nos últimos dias. E iria trair e odiar uns aos outros por causa do nome de Jesus. Sem falar em matar, tá? Iria ocorrer uma matança. Apocalipse 6, versículo 4, diz que nos últimos dias seria tirada a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, até mesmo os parentes. Como nós estamos vendo, você precisa ler a Bíblia e pedir a Deus poder e coragem para assistir os jornais. Porque na Bíblia estão as profecias e nos jornais o cumprimento delas. E Lucas, confirmando o que diz em Apocalipse 6 e 4, Lucas 12, 53, diz que seria nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho. Os inimigos seriam os mais próximos da própria casa. Isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. Meus amados, nós estamos nos últimos dias, nos últimos instantes da história deste mundo. Como você vê lá, o vulcão soltando os anéis de fumaça no ar. A passagem que eu citei aqui dos 10 mandamentos selados nas nossas mentes, nos nossos corações, está em Hebreus 8 e 10. Mas o número 8 ali, chamando a atenção para o número 8, era no 8º dia que Abraão circuncidou-se, os seus empregados e seus filhos e a si próprio. Foi no 8º dia. Era no 8º dia de nascimento que era circuncidada os homens masculinos nascidos. E o número 8 são duas bolinhas, duas alianças coladas. Uma para o marido e outra para a mulher. E se você pesquisar mais, você vai ver que são várias bolinhas lá no furacão da Itália. É como se fosse vários arco-íris, mas dessa vez todos completos. Não está metade, mas está todo fechado, mostrando o sinal de que a obra de redenção no céu, de intercessão de Jesus, está concluída. Mas ele está dando uma prorrogação, um tempinho extra, para o restante da humanidade se arrepender e se converter. Não vai se converter todos, mas para assim incluir mais alguns nos grupos dos que irão ser salvos e completar o número daqueles que Deus irá salvar. Meus amados, lá em Gênesis, no capítulo 9, Deus faz aliança com Noé. O arco-íris é sinal de que Deus não iria mais destruir a terra com água. E agora o arco-íris aparece fechado. Tem até um arco-íris dentro do outro lá nesse vulcão. E a palavra aliança aparece 7 vezes lá. Que Deus possa hoje fazer aliança comigo e com você, como fez com Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão guardou a lei, os estatutos e os mandamentos de Deus e os seus descendentes de Israel. E hoje eu e você precisamos andar nessa luz que Deus nos dá. E todos aqueles que guardam os 10 mandamentos de Deus são virgens, são puros, têm o coração limpo, porque os mandamentos de Deus refletem o caráter de nosso Pai. E são santos, são justos e são bons. E todas as pessoas que obedecem os mandamentos de Deus são santificadas. Não se engane. Se a salvação é para o mundo inteiro, os mandamentos também é. Não é só para o povo de Israel, como muitos acham enganosamente. Que Deus abençoe, que você tenha um firme propósito no seu coração de temer a Deus, glorificar a Deus e adorar o Criador do céu e da terra, porque é chegada a hora do seu juízo. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. No livro de Joel 2,
30 a 32 diz que Deus nos últimos dias, como você viu aí, vai mostrar sinais, prodígios nos céus, sangue, fogo e coluna de fumaça. O povo de Deus vai ter sonhos, visões e irão profetizar. E termina lá dizendo no verso 32 que todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje eu e você não estamos na unção, na plenitude do Espírito Santo, como esteve os apóstolos, à sombra de Pedro curando, Pedro ressuscitando, orando e tremendo o local, a igreja que eles oravam, Paulo e Silas cantando na prisão e o terremoto fazendo chacoalhar, tremer a prisão. E aí vem Jesus dizendo em São João 14, versículo 12, se vocês creem em mim, fará obras maiores do que eu fiz. Os apóstolos, Pedro, a sombra de Pedro curando é Pedro fazendo obras maiores do que Jesus. E a bênção, o milagre que recebeu os apóstolos do Espírito Santo, o batismo, é apenas ovário, neblina, em comparação ao poder que nós vamos receber hoje. Se eu e você não estamos na plenitude desse poder, não nos conformemos e não descansemos, enquanto vemos a nossa face brilhar como o rosto de Moisés e esses sinais, maravilhas e prodígios cumprindo na nossa vida. Vamos terminar com oração. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor está cumprindo a promessa de Joel 2, nos fazendo ver milagres, sinais e prodígios no céu e na terra. Por meio dos vulcões, das queimadas e por meio de furacões e por meio de enchentes. É tantos sinais, Senhor, na terra, e o Senhor está nos mostrando no céu agora, por meio do sol, da lua, dos vulcões e dos sons de trombetas. Senhor, chegou o momento de nós entregar o nosso coração e nos consagrar por completo a Ti e colocar a nossa vida no Teu altar. Perdoa os pecados, transforma a nossa vida e nos restaura por completo. Colocamos as nossas vidas nas mãos de Jesus e pedimos ao Senhor que toma conta do nosso coração, acalma o nosso coração e esteja no controle de nossas vidas e de tudo. Eu te peço e agradeço esses bênçãos por mim e pelos meus ouvintes, por todas as pessoas que vão receber essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Fique na paz, fique na graça, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.